Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes e a todos os que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, designadamente os nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da ID e os inúmeros independentes que têm na nossa coligação um espaço privilegiado de participação e realização ao serviço das populações. Apresentamos hoje, nesta iniciativa, as linhas gerais do programa eleitoral que a CDU se apresenta em Lisboa às eleições autárquicas do dia 1 de outubro. O nosso candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, João Ferreira, acabou de dar conta de forma desenvolvida dos objetivos, eixos, propostas e soluções que dão corpo a um projeto que com clareza se afirma como alternativa ao rumo de gestão do município de Lisboa tem prosseguido. Permitam-me, entretanto, sublinhar alguns aspectos que a ocasião e a natureza desta iniciativa suscita. Desde logo, o seu significado. Para a CDU, os programas eleitorais não são um mero elenco de propostas, mais ou menos sonoras, elaboradas para valer apenas como instrumento de apelo ao voto. Os programas eleitorais são para a CDU um compromisso que se quer ver respeitado e cumprido, pelo qual se presta contas e nos quais assenta esse elemento de confiança entre candidatos e a população. É esse respeito pela verdade dada, é essa verificada atitude de manter na nossa intervenção diária os compromissos assumidos que nos é reconhecido. Programas eleitorais que, contando com a reflexão dos eleitos e técnicos, tal como elemento essencial na sua construção e ligação com as populações, as suas aspirações e interesses. Uma relação de identificação que, recolhendo a opinião e a contribuição na sua fase mais final de elaboração, incorpora ao projeto de proximidade, de conhecimento, de identificação com aqueles que são os principais problemas da cidade de quem aqui vive e trabalha. O programa eleitoral que a CDU apresenta é testemunho de um percurso de décadas de intervenção na cidade. Um percurso marcado pela coerência da ação dos seus eleitos, por um trabalho combativo e participado, pela solidez do projeto que defende para a cidade, pela comprovada obra que tem realizado em todos os momentos e em todos os espaços, seja na gestão das freguesias, seja na gestão municipal, em que tem assumido responsabilidades e que deixaram uma inegável e distintiva marca de competência no trabalho das autarquias. Mas é também testemunho que o poder local não é um espaço neutro de exercício de poder, como neutras não são as suas políticas e os seus responsáveis que em cada autarquia as implementam. À escala das suas atribuições e competências, à ação das autarquias correspondem políticas, opções e orientações que devem ser avaliadas pelo seu conteúdo, consequências e interesses que em concreto prosseguem. São esses elementos que diferenciam a nossa intervenção nas autarquias, que estão na origem do reconhecimento alargado da presença da CDU, que permitem identificar essa natureza e presença distintiva. E é isso que, de forma inequívoca e diferenciada, se colhe das linhas gerais do programa eleitoral da CDU. Sim, o nosso programa acolhe e responde às exigências de um projeto à dimensão de uma cidade que é a capital e centro político do país. Mas responde também à ideia de uma cidade vista, sobretudo, como espaço de vivência das suas populações, dos seus bairros e freguesias, cujo futuro de bem-estar e ligação à cidade é e continuará a ser elemento central de um projeto que coloca no centro dos seus objetivos o interesse das populações. Não concebemos uma cidade que, criando condições para acolher bem, como deve acolher quem nos visita, o faz em prejuízo de quem nela vive. Lisboa é desde sempre uma cidade aberta. Aberta a quem a povoou e aqui chegou de outros pontos do país, para ter direito a uma vida digna. Aberta a outras culturas e nacionalidades que aqui também chegados em busca do futuro. Aberta a quem vive, a quem a visita e procura por fruição ou atividade profissional. Todos eles cabem e encontram resposta no projeto da CDU. Um projeto que, assegurando essa vivência no respeito da diversidade dos seus habitantes, tem como vinculação primeira os interesses da população,
a elevação das suas condições de vida, a preservação da identidade histórico-cultural. Um projeto que assegure elementos centrais da vida urbana, no respeito pelas características e traça identitária dos bairros que lhe dão vida, pela defesa da perspectiva de vistas que a colina asseguram. Um projeto que preserva e valoriza a memória da cidade, os seus valores, os seus costumes, os seus modos e hábitos de vida particulares e que assegura aquela relação da vizinhança construtora de densidades afetivas que diferencia uma cidade agitada por um errante movimento e circulação de uma cidade humanizada, com vida própria, feita para responder ao bem-estar das populações e sustentar sólidas relações elementares entre as pessoas. E, naturalmente, uma cidade de trabalho, preservando empresas e atividades produtivas, ligadas ao rio, mas também aos pontos de labor que ela propicia. Uma cidade inovadora, de investigação, de saber, e não só uma grande praça financeira pejada de lojas que dão lugar a espaços de opulência, ostensivamente como uma marca de classe que agride, acompanhada da liquidação do comércio tradicional ou dos espaços tradicionais, pontos de encontro e de convívio que fazem parte da cidade que concebemos. Sim, o nosso programa olha para as questões do urbanismo, do ordenamento do território, do uso do solo, numa perspectiva de usufruto em condições de igualdade, numa organização da cidade que não remete para os subúrbios ou zonas menos nobres à habitação dos trabalhadores, nem reserva para as camadas possidentes, as vertentes viradas a sul, com melhores vistas ou nos centros e bairros históricos. É norteado por este objetivo de assegurar o direito à habitação que o PCP interveio para assegurar as alterações à lei das rendas do governo PSD-CDS de Passos e Cristas, mais conhecida pela lei dos despejos. Não ainda com a amplitude que defendemos e exigimos, mas garantindo já o não despejo dos mais idosos ou a preservação das lojas tradicionais. Foi para assegurar o direito à habitação que na Assembleia da República interviemos e concretizamos alterações à legislação dos chamados bairros sociais, garantindo o reforço da estabilidade dos contratos, assegurando a redução das rendas e devolvendo às autarquias o direito, retirado também pelo governo PSD-CDS, de estabelecerem regimes ainda mais favoráveis para os moradores. Foi para garantir o direito à população aos bairros onde nasceram e cresceram que o PCP interveio para pôr ordem e limites ao alojamento local. Sim, o nosso programa olha para o direito à mobilidade e ao transporte como elemento essencial não apenas ao ciclo da vida económica, mas ao usufruto da cidade da fruição dos seus equipamentos. É por isso que defendemos o alargamento e valorização do passo social que PS, PSD, CDS e BE não quiseram aprovar. É por isso que exigimos investimento necessário à modernização da rede do metro, com a aquisição de mais material circulante e contratação de trabalhadores. É isso que igualmente reclamamos para o transporte fluvial que serve a cidade de Lisboa. E é em nome do direito ao transporte público que denunciamos os riscos da municipalização da Carris e nos continuaremos a bater para que a sua transferência para o setor empresarial do Estado para o município veja salvaguardada a natureza pública da empresa, não permitindo a privatização ou concessão. Questão essencial que a devolução deste diploma ao Parlamento pelo Presidente da República e do qual discordamos, reforça as razões do PCP para a intervenção e defesa da natureza pública, da empresa e dos interesses das populações. Camaradas e amigos, como temos afirmado, não são só os concelhos e o país que precisam de mais CDU. Não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade, da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional. É por isso que as próximas eleições autárquicas assumem grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos para melhor defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar
quão importante é ter esta força consequente que se congrega na CDU e de que fazem parte o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, a ID e milhares de independentes para repor e fazer avançar direitos. Sim, os passos dados na reposição e conquista de direitos não teriam sido possíveis sem a luta dos trabalhadores e a contribuição decisiva do PCP e da CDU. Mais votos. Mais votos e mais mandatos na CDU no dia 1 de outubro é também garantia de que será possível dar novos passos e maior avanço na reposição de direitos retirados pelo governo PSD-CDS, de prosseguir na devolução dos direitos e rendimentos, de assegurar melhores serviços públicos e mais desenvolvimento. É com essa perspectiva que nos apresentaremos no processo de elaboração do debate do próximo Orçamento do Estado e nas mais diversas frentes da ação e intervenção, prosseguindo com a nossa ação e iniciativa, a defesa, reposição e conquista de direitos em que nos temos empenhado. Lá nos encontrarão, determinados a tudo fazer pelo aumento geral dos salários e das pensões e reformas, nomeadamente pelo aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 600 euros em janeiro de 2018, de modo a contribuir para a melhoria das condições de vida e o estímulo ao desenvolvimento económico. Lá nos encontrarão, defendendo a imediata reposição de direitos, subsídios e pensões e complementos retirados aos trabalhadores da administração pública e ainda não repostos, incluindo a progressão de carreiras. Lá nos verão a defender o alargamento dos critérios de acesso ao subsídio de desemprego e social desemprego e a eliminação do corte de 10% ainda em vigor para uma parte dos trabalhadores desempregados. Lá nos encontrarão a defender a adoção de um programa de apoio à infância e à juventude, nomeadamente a valorização dos montantes do abono de família. Lá nos encontrarão na defesa do setor do táxi, impedindo a sua destruição com a liberalização do acesso através de plataformas eletrónicas. Lá nos encontrarão defendendo a adoção de uma política de redução de custos de tarifas energéticas, a fixação dos preços máximos do gás de botija, a reposição dos preços regulados nos combustíveis. Lá estaremos determinados a tudo fazer para se ir mais longe na criação do emprego, no combate à precariedade, para reforçar o investimento público e apoiar a produção nacional, para dar resposta às carências urgentes do Serviço Nacional de Saúde ou da escola pública, para se progredir na reversão do agravamento fiscal sobre o trabalho e introduzir justiça na tributação ao grande capital, com proposta de criação de 10 escalões para o IRS, desagravando os rendimentos do trabalho mais baixos. A CDU assume, de cara levantada, o seu projeto, as suas propostas e compromissos. A CDU é este espaço de intervenção unitário, de participação cívica de milhares de homens e mulheres sem filiação partidária, que reconhecem na CDU o seu percurso de trabalho, honestidade e competência e a identificam com o espaço privilegiado de intervenção e contribuição para o progresso e desenvolvimento locais. A CDU é este espaço de democracia, onde cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do povo português. A CDU é essa força que importa reforçar com o voto dos lisboetas. Para dar mais força à CDU é reforçar a mais consequente e combativa força de esquerda do poder local de Lisboa. O voto que é a mais segura garantia de que será utilizado para dar expressão e força à promoção do desenvolvimento da cidade e a de cada uma das freguesias. Em 1 de outubro, vamos dar mais força à CDU, porque a CDU vale a pena. Sim, camaradas e amigos, travemos mais esta batalha com uma grande confiança. Viva a CDU!